Olá pessoal que acessa o meu canal, tá? Quero agradecer a cada um que assiste minhas aulas, né? Nós estamos agora numa jornada de aulas de hidráulica, né? Pretendo chegar a 30 aulas nesse tema. Para hoje nós vamos trabalhar um pouquinho e conhecer um pouquinho as válvulas de retenção, são muito importantes no sistema, tá? Para mais adiante nós aplicarmos em sistemas hidráulicos um pouco mais complexos, ok? Vamos então ver, primeiramente, as válvulas de retenção simples, né? São válvulas muito utilizadas em paralelo com outras válvulas, né? Para dar uma forma, uma lógica de funcionamento no sistema hidráulico, né? Como é que eu posso analisar a simbologia? Veja que eu tenho uma esfera, né? Tem uma seta, né? Em um sentido da esfera. Nós podemos entender o seguinte: no sentido da seta, eu não tenho fluxo de óleo, ok? Ela bloqueia a passagem de óleo, né? Porém, no sentido inverso, a seta, eu tenho fluxo de óleo livre. É assim que ela funciona, a válvula de retenção. No sentido, ela bloqueia, no outro, ela permite a passagem, né? Então, esse tipo de válvula, no sentido não tem fluxo de óleo e no outro há o fluxo livre. As aplicações são diversas, tá? Nós vamos ver algumas ao longo das nossas aulas, ok? Uma segunda válvula de retenção, né, que nós precisamos conhecer é a válvula de retenção por mola, né? Essa tem um funcionamento um pouquinho diferente, né? Continua ainda aquela regra, né, no sentido da seta não tem fluxo de óleo, né? No sentido inverso, a seta, eu tenho fluxo de óleo, porém eu tenho que ter uma pressão que seja capaz de vencer a força da mola. Essas forças das molas variam, tá? Depende muito da válvula que você compra, até 125 psi mais ou menos, né? Tá? Bem entendido? Então, no sentido da seta, não tem fluxo. No sentido inverso, a seta, eu tenho fluxo, porém eu tenho que ter uma pressão que vença a força da mola, né? Então, essa é a regra da válvula de retenção por mola, né? Num sentido não há fluxo de óleo, no outro há fluxo se a pressão vencer a força da mola, né? Vamos ver uma aplicação que nós já conhecemos para esse tipo de válvula, né? Olha só, uma das aplicações conhecida por nós, né, da válvula de retenção por mola, é ela estar em paralelo com o filtro, né, na unidade hidráulica. Ou seja, a linha de retorno, ela vai devolver o óleo para tanque pelo filtro. Mas caso ocorra, né, uma saturação, um entupimento do filtro e aumente a pressão, essa pressão vence a força da mola e o óleo consegue ainda voltar para tanque, né? Então, uma aplicação aí conhecida por nós da válvula de retenção por mola. Tem várias aplicações, nós vamos ver isso aí bastante em outros circuitos, né? Tá bom? Uma outra válvula de retenção muito utilizada, né, e ela tem uma particularidade, é a válvula de retenção pilotada, né? Essa válvula, ela tem uma diferença das outras, que ela tem 3 conexões, né, nela, ok? Eu vou chamar aqui as conexões de A, B e C, né? Ok? Vamos entender como ela funciona? Olha só, no sentido agora da seta, né, ela vai permitir sim a passagem de óleo, mas com uma condição, desde que tenha uma pressão X no ponto C. Ok? Então, se eu tiver uma pressão no ponto C, ela permite a passagem de óleo de A para B, né? O fluxo inverso, né, ela permite que passe livre. Ok? Então, veja a diferença de funcionamento, né? No sentido, ela passa o óleo, porém eu preciso da pressão no ponto de pilotagem, que é o ponto C. E no sentido de B para A, ela deixa passar livre. Então, essa é a definição, né? Há um fluxo de óleo quando houver pressão no ponto de pilotagem, do sentido de A para B. E o fluxo de B para A, que é o inverso, é livre, né? Tem muitas aplicações para essa válvula, tá? Vamos ver um tipo de aplicação.
Então olha só uma aplicação, né, para a válvula de retenção pilotada, né? Aquela válvula que permite que o óleo tenha fluxo no sentido da seta, porém quando eu tiver pressão na pilotagem. Olha só uma ligação. Imagina esse cilindro se ele tivesse um peso muito grande acoplado na haste, né? E ele tivesse instalado na vertical assim. Quando ele fosse abaixar, ele ia acelerar, né? Porque eu tenho também o peso, né? Que iria puxar ele para baixo. E eu quero um movimento constante, um movimento controlado, né? Então desse modo eu instalo uma válvula de retenção por mola. Olha só, quando eu quiser que ele avance, eu tenho que fazer com que o fluxo de óleo venha por aqui, né? E empurre a haste para baixo. Nesse mesmo momento, eu mando pressão para a pilotagem da válvula de retenção pilotada e ela abre e deixa que esse óleo da frente saia, né? Então vocês entenderem, olha só. Viu como ele avança, né? E recua. Perceba que se eu tirar a pilotagem, eu tirar para vocês verem, olha só, né? Olha aí, ó, sem pilotagem, ele não avança. Ou seja, a válvula de retenção não permite que esse óleo saia por aqui. Então o cilindro para, né? Eu tenho que ter, então, a pilotagem para funcionar. E daí sim, ela permite que o cilindro avance e recue. Tá bom, pessoal? Uma aplicação, né? Tem várias aplicações para essa válvula, né? Vamos ver então agora a válvula redutora de fluxo com retenção. Perceba que essa válvula, a simbologia dela, ela mostra que ela une duas válvulas, né? Eu tenho aqui na parte de baixo uma válvula de retenção simples e na parte de cima uma redutora variável, né? Eu consigo regular, né, aquela passagem, né? Como é que funciona essa válvula, né? Vamos analisar, olha só. Se o óleo tiver um fluxo de A para B, ele não consegue passar pela válvula de retenção simples. Essa aqui de baixo, nós vimos ela nessa aula, né? Ele é obrigado a passar todo o óleo, né, na redutora. E a redutora eu consigo regular a quantidade, o fluxo. Então, de A para B, essa válvula controla o fluxo. De B para A, nós sabemos que nesse sentido contra a seta, né, na retenção simples, o óleo passa livre. Então o óleo vê que o caminho por aqui é muito mais fácil, ele passa todo por aqui, né? Esse é o funcionamento dela, muito utilizada para você controlar velocidade de cilindro, né? É utilizada até para fazer uma sequência de cilindros, nós vamos ver isso, né? Então essa válvula, né, no sentido de A para B, o fluxo de óleo pode ser controlado. De B para A, o fluxo de óleo é livre, né? Vamos ver também uma aplicação para essa válvula, para a gente entender a função dela, tá? Aqui então temos uma aplicação muito comum da válvula redutora com retenção. Muitos a chamam de reguladora de fluxo, né? Olha só, se eu quiser avançar, eu tenho que deslocar óleo por essa via, né? E o óleo que está na frente do cilindro tem que sair por essa via. Para esse óleo sair, veja que nesse sentido da seta, a reguladora controla o fluxo do óleo, porque o óleo é obrigado a passar pela redutora. A retenção não deixa passar o óleo nesse sentido, então o óleo passa todo por aqui e aqui eu regulo. E o óleo volta controlado. Isso quer dizer que o cilindro avança de forma controlada. Quando eu quiser recuar o cilindro, o óleo tem que ir por esta via. Nesse sentido, nós sabemos que a válvula de retenção simples, ela abre totalmente e permite que o óleo volte livre, né? Então, olha só, ela faz com que o cilindro avance lento, olha só, ele está indo lento porque o óleo da frente está saindo controlado, né? Mas quando eu quero recuar, o recuo é livre, né? Ok? Uma aplicação comum da válvula redutora com retenção, também chamada de válvula reguladora de fluxo. Então essa sexta aula de hidráulica foi essa, né? Quero agradecer a você, tá? Pedir que você não deixe de se inscrever no meu canal, um canal só de aulas técnicas, né? Nós vamos trabalhar muito hidráulica e
pneumática, eletropneumática, circuitos elétricos, acionamentos elétricos, vários temas aí que eu trabalho na faculdade que eu dou aula e nos colégios técnicos que também dou aula, tá bom?